A minha saudação especial a você que acompanha o episódio 51 do NinjaCast. Eu, João Gabriel, para mais um bate-papo leve, descontraído e propositivo. Mais um segundo da semana, o 51, que é um número bom para quem gosta de cachaça. Sempre é uma boa ideia. Uma boa ideia. Eu gosto uma boa ideia. Aquela branquinha, né? Exatamente. Saiu já com um merchan top, né? Já com da 51, uma boa ideia. E a paquera? Tá tendo umas paqueras boas, paqueras conjecturas e agora paqueras, inclusive, que ocasionaram já casamentos, né? Já. O NinjaCast já tá casado com... Já tem bebezinho vindo aí. Não, já tá agora com o bebê. Já nasceu? Nasceu. Opa. Nasceu o bebê, Café Delta, Delta Café, parceiro e patrocinador master agora do NinjaCast, a quem eu mando um forte abraço. Daqui a pouquinho a gente vai saborear o café maravilhoso. Já estamos com essa linda máquina aqui de produzir café aqui já nos nossos estúdios. Nossa nova companheira de cenário, né? Infelizmente a tecnologia ele não inventou ainda como o pessoal sentiu o cheiro, certo? Porque o cheiro do café é sensacional. Inclusive, antes da nossa gravação, tivemos aqui um momento de degustação maravilhoso. Café internacional, café que tem origem em Portugal. A gente dispensa comentários com uma marca dessa e agrega conceito. A gente do Ninja fica muito orgulhoso, satisfeito, né, de saber do resultado e ter ao nosso lado o nosso projeto com a nossa querida Media Box Produtora, um café espetacular como o Delta Café. Daqui a pouquinho a gente vai provar. E hoje teremos um bate-papo também bastante importante, contemporâneo, literalmente, com o Dr. Lucas Mendes, que ele é especialista em direito penal. Vai ter uma grande quantidade de assuntos para a gente abordar. Inclusive, vamos consultar aqui com ele também. Poxa, a gente vai tu cometeu um crime ou cometeram contigo? Porque é questão da internet. Nós vivemos na internet, literalmente. Nada mais contemporâneo do que falar com o Dr. Lucas, a quem a gente agradece ter vindo aqui ao NinjaCast. Dr. Lucas, obrigado, viu? Pela gentileza e a delicadeza de ter vindo aqui. Obrigado, Ninja. Obrigado, João. Vou me levantar para agradecer pelo convite. De coração. Junto. Inicialmente por Joelma, nossa amiga, e você me convidar. Estou super satisfeito. É uma satisfação muito grande estar aqui. Estou à disposição. Estou aqui para prestar qualquer esclarecimento e vamos tocando aí. Será um bate-papo muito legal. Falar uma coisa logo boa. Falar das origens, né? Sim. Eu estava essa semana assistindo a Globo. Eu tava parado numa padaria, tomando um café. Olha só, não era o Delta, não. Viu? O Delta é só aqui no NinjaCast. Daqui pra frente agora é só Delta, né? Só Delta, daqui pra frente. Eu tava tomando outro café na padaria e eu vou até ver se eu faço o contato para o Delta servir essa padaria. Tava tomando café e tava tendo um show de Raíssa Rodada. E Raíssa Rodada lá dizendo: eu sou filho do mato, cantando aquela música com a identidade do interior. E o doutor é do Vale do Piancó, não é isso, doutor? Exatamente. Eu, com muito orgulho, nasci no município de Aguiar. Sou natural de lá, morei na fazenda da minha família lá até os 14 anos e como muitos sertanejos, aos 14 anos eu vim para a capital, morar com a família para estudar. Fiz o ensino médio, em seguida fiz a faculdade de Direito, me formei e desde então estou advogando. Ô, doutor Lucas, e como é que surgiu essa paixão pelo direito, né? Você disse assim, meu irmão, eu vou ingressar por essa área aqui, é uma área nobre, tradicional, né, João Gabriel? Exato. E que tem tantas vertentes, né? Como é que você diz assim, eu vou enveredar pelo direito? Complementando a pergunta dele, quando tu veio para João Pessoa, tu já pensava em fazer a faculdade de Direito ou tu veio para cá para fazer algum vestibular, enfim, como é que foi isso? João e Ninja, uma pergunta muito bacana, porque assim, quando a gente é criança, a gente tem nossos sonhos, né, de quando crescer, e um dos sonhos que eu tinha era justamente ser advogado. Minha família, alguns são concursados, outros políticos, enfim, tem das mais variadas profissões. Então, quando eu terminei o ensino médio, surgiu a oportunidade, eu já queria há muito tempo fazer direito e peguei a oportunidade. Então, sempre fui um apaixonado, sempre lutei muito por defesas em si, desde de criança, e a faculdade de Direito, digamos que se adequou muito bem ao meu comportamento. Então, desde então, eu tive não só a oportunidade como também sempre gostei muito dessa situação, sempre gostei muito da oralidade, de conversar, sempre gostei muito. Hoje eu sou um entusiasta de sustentação oral, faço muita sustentação oral em tribunais, e graças a Deus eu estou sendo muito abençoado. Eu só rogo a Deus que saia da minha boca, enquanto eu advogar, sabedoria e palavras de muita confiança para que eu possa defender os meus clientes
da melhor forma possível e dar o meu melhor da melhor forma possível. É interessante, a gente tinha visto também que você se especializou, né, em processo penal. Fala um pouquinho pra gente como é que o senhor enveredou, né, após a graduação nessa... Porque você tem muitas opções lá no cardápio do direito, em qual especialidade você iria escolher para degustar. João e Ninja, é interessante porque desde a faculdade eu gostei muito de direito penal. E eu diria que o direito penal é, para mim, todos os dias, eu diria assim, uma lição de vida. A gente cuida cada caso especificamente, porque a gente está lutando aqui com a liberdade, muitas vezes até com a vida. A gente pega casos que a pessoa está sendo ameaçada pela família da vítima e tudo mais, advoga muitas vezes para a vítima, e o direito penal me deu uma grande lição, eu diria que até bíblica, de não julgar. É interessante porque muitas vezes, quando você olha para o direito penal, para o advogado criminalista, na verdade, a tendência é você julgar. Como é que o fulano advoga para o cabo que matou outro? Como é que cicrano advoga para aquele cabra que agrediu? E a gente muitas vezes eu diria 99% das vezes, não se coloca no lugar de ninguém. Não estou aqui defendendo o crime de ninguém, absolutamente. Quem dever que pague. Mas... É um mistério, né? Não é um mistério? Exatamente. Então, o direito penal para mim, eu diria um sacerdócio, e me ajudou muito a ter esse olhar para a atitude do outro, me colocar na atitude do outro. Então, quando eu analiso o caso, eu me coloco na atitude do cliente, na posição do juiz, na posição do promotor, até de um defensor público também, que cumpre ali um papel semelhante ao do advogado, para que eu enxergue a situação como um todo. Então, o direito penal, para mim, sempre foi muito apaixonante. Eu faço júri, eu faço sustentação oral. Então, para mim, assim, o direito penal, eu diria, me abraçou também, porque quando eu consigo uma liberdade, devolver um filho a uma mãe, quando eu consigo, até mesmo, caso Maria da Penha, conseguir uma medida protetiva para a vítima, essas circunstâncias, isso me agrada bastante e meu coração me conforta muito. Eu fico muito confortável. Infelizmente, esse tema que você puxou aí no finalzinho é um tema que é muito recorrente aqui na Paraíba e está crescendo toda semana agora. 1 ou 2 mulheres agredidas. Verdade. Os vídeos estão viralizando. Tem até um advogado agora por trás dessa cadeira. Tem um advogadozinho. Na Estrada das Grades. Eu chamando ele de Zé Doido, não entendi. É o apelido dele. Esse doidão é doidão mesmo. Todo mundo brinca muito com ele. Cliente, Ninja? Tem. Ele já estava afastado, inclusive, da advocacia, né? A OAB já tinha suspendido o seu diploma, seu registro, né, para exercer a profissão, mas ele, inclusive, já tinha uma quantidade recorrentes de agressões contra as mulheres. E né? é um tema que hoje a gente até vê, assim, a medida protetiva é garantida, né, na justiça, mas efetivamente a gente não consegue proteger a vítima ali e o cara vai lá e mata, né? A gente viu algumas coisas nesse aspecto aqui na Paraíba. Inclusive, João, o primeiro júri que eu fiz foi numa situação assim. A mulher era recorrentemente agredida pelo companheiro, tinha uma filha que não era desse casamento, era de um casamento anterior, praticamente diariamente ela era agredida, a filha ameaçada, e até que um dia ela resolveu, digamos assim, ceifar a vida dele, e foi uma situação no interior, e quando eu fui fazer o júri, eu não advoguei na primeira fase do júri, que é o rito do júri são 2 fases. Eu fui fazer o júri. Quando eu cheguei, o pessoal, muita gente da cidade chegou para mim e disse: doutor, faça o que o senhor puder por essa mulher, porque ela já sofreu muito na vida. E graças a Deus consegui que o júri fosse pela absolução por legítima defesa. Então, assim, e aí toco no ponto que você falou. Ela já tinha ido à delegacia algumas vezes, tinha medida protetiva, mas não foi eficaz, digamos assim. É impressionante. Isso é um caso que me pega também, porque na minha família teve uma coisa parecida. Claro que foi um final trágico também, dessa forma. Minha tia não, eu falei até quem era, mas não chegou o cara se matou, no final das contas. O cara tentou mais matar, uma tragédia, né? Uma medida protetiva estava garantida, 200 metros, mas ele deu um jeito de ir no apartamento, deu um jeito de tentar matar a minha tia, pensou que tinha matado e se jogou quando a polícia estava chegando. Então, é uma situação que é difícil da gente compreender. A gente cria uma lei, a gente não, né? O nosso país, ele cria uma lei. Congresso, maravilhoso Congresso.
é muito bonita a lei, funciona, mas o Estado não consegue garantir de fato a segurança para a pessoa ali que tá com aquela medida protetiva, né? Mas assim, é uma lei que essa é um cenário ruim. A gente geralmente viraliza, né, a notícia ruim, mas as notícias boas também não são espalhadas. Mas com certeza deve ter ajudado muitas mulheres aí, né, nesse país. Sem dúvidas. Interessante, falando sobre essa parte do direito penal, tem algum caso que o senhor diz assim, rapaz, isso aqui eu não defendo, não. Aqui não dá para entrar nessa parada aqui, me procurou, eu tô fora, isso aqui para mim não me... Ou o senhor advoga de uma maneira... Ninja, até hoje, eu nunca disse não para um caso, a não ser por questões, talvez contratuais. Mas, chegando no meu escritório, qualquer cliente tem portas abertas. É importante a gente saber, né? Esse tipo também de coragem, né? De posicionamento do advogado. O advogado criminal, penal, ele tem uma questão... Na verdade, eu acho que em qualquer área, de você confiar demais no seu cliente, né? Você está ali você precisa saber toda a verdade do que acontece para você fazer a estratégia de defesa, né? Tu já pegou algum caso, por exemplo, que você montou toda a estratégia de defesa, quando chegou lá na frente descobriu que o cara estava mentindo para você, então você teve que abandonar o caso, algo do tipo assim? Eu diria que não deu tempo de chegar lá na frente. Eu acompanhei um caso de uma operação que houve no interior, e antes até mesmo de ser deflagrada a operação, o cara disse, eu acompanhei ele na delegacia, e ele disse uma coisa ao delegado. Quando eu saio da delegacia, o cara foi e disse, tem umas coisas ali que não batem. Isso. Eu disse, então pode esperar que vai ter uma cariação, porque não batia com a versão de outro investigado. E dito e feito. No outro dia ele recebeu a intimação de uma cariação. Botar as cartas na mesa, literalmente, né? Literalmente. E aí, poucos dias depois, colocou um com o outro cara a cara, e eu disse a ele, eu acho que você tem que falar que a verdade, a situação é essa, e concorde lá com o que o rapaz disser, porque isso não é ruim para você. A verdade não era nem... por incrível que pareça, a versão verdadeira dele não era ruim para ele. Eu disse, então fale aqui. O cara tava que você besteira, ficou nervoso assim. e tudo mais. E na hora, nunca tinha ido a uma delegacia, realmente não ia, era um cara do interior e tudo mais. E aí acabou que aconteceu isso. Entendeu? Mas assim, para chegar ao final, doutor, não, aqui não foi bem isso, não. A situação era diferente e tal. Até agora. Até porque, assim, eu trabalho muito, João e Ninja, com transparência e sinceridade. Você nunca vai me ouvir, na verdade, meu nome na rua e dizer que Lucas prometeu que ia soltar alguém, que ia absolver alguém. Eu coloco as cartas na mesa, digo as possibilidades, digo o lado bom e o lado ruim, o pior e o melhor cenário, e o cliente certamente vai tapar de tudo. E eu tento efetivamente dar conhecimento ao cliente sobre tudo que está acontecendo no processo. No meu escritório, tem outra pessoa que trabalha comigo, e ela também é responsável por fazer essa comunicação. Comunicar ao cliente, está acontecendo isso no seu processo e tudo mais e tal. Claro que muitas vezes a gente não é um robô, né? Que assim que recebe a intimação tem que passar. Todo mundo é humano. Mas a justiça é uma justiça interpretativa, né? Então, você dá as possibilidades, mas ninguém sabe a garantia do que vai acontecer. Exatamente. Eu nunca abri minha boca para dizer, eu garanto a você que aqui você vai sair, que vai... Você vai estar solto, João Gabriel. Absolutamente. Isso, de fato, é um cara que nunca fechei um contrato com ninguém prometendo resultado. Agora, eu garanto ao cliente, você vai ter meu telefone pessoal, não tem o outro. Você vai ter o meu escritório de portas abertas, quer marcar uma reunião, pode ligar para mim, se eu estiver no escritório, você vai lá. O que precisar, eu estou aqui à disposição. Agora, resultado, eu jamais prometerei, até porque é falta de ética. Falta de ética. Vou contar um fato interessante que é sobre a imprensa, até para a gente começar a falar sobre essas questões na internet. Também o doutor advoga, inclusive, para alguns jornalistas, já teve alguns casos de imprensa. E eu estava no Sistema Correio de Comunicação, fiz uma matéria, João Gabriel, uma matéria, doutor Lucas, sobre a greve dos garis em Cruz do Espírito Santo. Aí fiz uma matéria no blog do Ninja, meu amigo. Aquele prefeito Pedrito, na época, veio pra cima de mim. Processo criminal. Qual a cidade, desculpa, né? Cruz do Espírito Santo. E Nilvan, na época, era amigo dele, disse, Ninja, aquele jeitinho com ele. Ninja, tira essa matéria, pelo amor de Deus. Ninja, tira, eu tirei, Quando eu tirei mesmo o processo. Aí, do outro lado da linha, um advogado, um delegado.
Alô, senhor Henrique Lima, é o Ninja que está falando? Diga, você está onde? Olha só como o delegado que o Espírito Santo foi audacioso. Eu não sabia nem quem era. Eu disse, quem é você? Se eu sou o delegado aqui do Espírito Santo, eu disse, o que é que o senhor quer saber comigo? Disse, não, porque eu estou aqui, um cidadão, ele não disse que era o prefeito. Um cidadão está ali processando e você tem que vir aqui agora. Olha só. Aí eu era estudante da época de direito. Eu disse, rapaz, você tem mequetrefe no meio aí. Eu disse, meu amigo, o senhor me dá 2 minutos? Aí eu disse, tá ok. Eu ligou o telefone, liguei pro doutor Raoni Ataída, que eu mando forte abraço, meu advogado. Doutor Raoni, o que é que aconteceu? Eu disse, ligue para ele de volta e diga que você trabalha no Chama Correio, diga que você tem direito e manda ele notificar. Aí foi assim. Aí chegou lá no outro dia um policial, daquela farda, tudo ajeitado, e eu fiquei morrendo de vergonha. Chegou na portaria e fez o que queria falar com o Ninja. Quero falar com o Ninja, a polícia tá aí. Eu disse, meu irmão, pense nunca. Aí, no outro dia eu cheguei e disse, aí, Nilvão, o presente que eu recebo aqui, o processo. Aí ele disse, você vai comigo na delegacia do Espírito Santo para rebater, porque numa situação dessa, numa situação anterior, digamos assim, imagina um delegado desse lhe dar um empurrão, você não vai aceitar, ele mete você no xadrez e a sua versão contra ele, você tem que ir comigo. Desde esse dia, ganhamos a ação foi retirada, mas, de uma certa maneira, foi uma situação tensa. É por isso que é importante a prerrogativa do advogado, né? Uhum. É aquela bela história. Está numa situação de conflito? Procura um advogado. Não é só numa situação criminal, qualquer situação. Consulte uma orientação de um amigo, né? Exatamente. Isso é que é muito importante, né? Exatamente. Quem conhece, né? Se a pessoa não tivesse uma situação, ia lá em Cruz do Espírito Santo, podia levar um cacete, ser preso, ser desmoralizado, botar a foto minha no xadrez e eles olha que o jornalista aqui preso. Tem muita coisa dessa fato, né? E aí, para reverter essa situação da sua história, A imagem, né? seria, meu amigo, eu diria quase impossível. Isso. Era uma mancha. Teve um caso agora no exterior que foi não sei se você já assistiu, se vocês já assistiram, House of Cards. Já? Sim. Ator principal, exatamente. Era o ator principal, o cara, uma carreira. Era uma série que eu acompanhava, assim, parecia que era novela. Eu gostava Rapaz, eu demais. já comecei várias vezes a assistir. As primeiras temporadas eu já assisti, eu acho que umas 3 vezes. Mas nunca consegui terminar. Aí quando foi, acho no início desse ano, o cara foi absolvido. E essa denúncia, esse repercussão que teve na mídia na época, destruiu a série. Destruiu. A série tinha ainda mais gravações, mais temporadas, mas teve que ser fechado. Ele era produtor executivo da série, o Kevin Spacey, né? Isso. E ele foi acusado à época exatamente que ele era diretor não era dessa série, salvo engano, era de outras. Então acho que do próprio House of Cards ele era diretor executivo. Pois é. Vou fazer uma pergunta agora já para começar o debate, para esquentar. Doutor Lucas, a internet é terra de ninguém? Nunca. E aqui mas hoje em dia a gente sabe que muita gente se acha... Com certeza. E eu gosto sempre de falar de uma frase do ministro Herman Benjamin. Ele diz que a internet não é terra sem lei. E realmente não é. Na Constituição, há a garantia da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, de manifestação de informação. Que é, inclusive, um tema que todo mundo está falando um pouquinho disso aí agora, né? Todo mundo quer ter liberdade de expressão, liberdade... Exato. Mas Exato. Liberdade de expressão você não pode falar o que você quiser também, não, né? Exatamente. Mas, por outro lado, também, em conflito, eu diria assim, muitas vezes, há também o direito à intimidade, à vida privada, à honra da pessoa. Então, a internet jamais ela é uma terra sem lei. Há realmente essa garantia constitucional da liberdade de expressão, de informação, de manifestação, mas, por outro lado, também tem a questão dos direitos, eu diria, da personalidade, a honra, a intimidade. E a nossa legislação, em especial o Código Penal, ele garante isso. Você não pode ultrapassar certos limites, porque aí você viola o direito do outro, né? Sobre esse tema, consultor da área de tecnologia, eu acompanho bastante e recentemente eu decidi sair das redes sociais, meu perfil pessoal. Saí de Instagram, de Twitter, agora é X, né? Saí de tudo. E um dos motivos, na época, que fez ficar muito chateado foi minha saúde mental, né? E teve na época uma notícia, no começo do governo Lula agora, o episódio das escolas, do ataque às escolas, né? E, não sei se vocês acompanharam, muitas ameaças, fotos do que foi executado, estava no Twitter da época. Muito brutal, né? E o governo federal, o Ministério da Justiça, chamou todos os representantes das redes no Brasil para poder cobrar e definir alguma forma de reverter isso, ou inclusive de compartilhar informações. Eu acho que a reunião foi para isso. E os representantes do Twitter no Brasil na época disseram que não, as postagens não ferem os termos de uso do aplicativo.
E eu lembro da entrevista dele que ele falou, existe uma coisa chamada Constituição. Então, os termos de uso do aplicativo não podem ser maior do que a Constituição. A Carta Magna, né? Exato. Então essa questão de como as redes, às vezes, passam um certo pano para esse anonimato ali que existe, às vezes não quer compartilhar. Já teve, por exemplo, vários problemas aqui com o Telegram, né, que não cumpria ordem judicial, não tinha representante aqui. Ameaçava legal. derrubar, vamos derrubar. Exato. Então, tem uma parte também, tem as pessoas que de fato produzem, né, enfim, mas também tem uma certa complacência ali das redes, né, de quererem deixar meio que uma terra sem lei ali para poder... quem ganha no final das contas são eles, né? Os caras, as big techs, né, quem lucra com isso tudo. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre esse lance das redes, né? Quando você tem alguma ação, alguma coisa aí, você consegue notificar essas empresas no Brasil? Elas respondem às demandas da justiça? João, eu tenho algumas ações, como o Ninja falou, inclusive de jornalista, ação de indenização, quando às vezes eu consigo identificar a pessoa, ou quando a própria pessoa, por exemplo, faz uma postagem que denigra a imagem de alguém, eu atuo em duas vertentes, tanto a ação de indenização como a queixa-crime. E a depender do conteúdo, aí se desdobra em diversas situações jurídicas. Mas, assim, essa questão das postagens e tudo mais, o Facebook, eu tenho algumas ações contra o Facebook, contra o Google, e eles respondem, mas se utilizando exatamente como linha de defesa esses argumentos, que não viola os termos de serviço, que é uma liberdade de manifestação e tudo mais, que não houve nenhuma violação. Um caso que eu tenho é o que houve uma situação de Joelma, sua colega. Nossa amiga, Joelma Alves. Exatamente. Ela teve uma criação de um fake, um perfil fake no Instagram, e quando ela entrou em contato comigo, eu digo, a gente manda para mim o fake, porque a gente precisa identificar o URL para poder conseguir derrubar. Eu preparei a ação e pedi uma liminar, uma tutela de urgência, informando o fundamento foi exatamente esse. Aqui há uma violação à imagem e à honra de Joelma. É uma jornalista consagrada, é uma pessoa idônea e tudo mais. E consegui, graças a Deus, consegui derrubar. Inicialmente eu pedi a suspensão desse perfil, foi suspendido em sede de tutela de urgência, e recentemente tivemos a sentença procedente tanto para manter fora do ar o fake, como mandando o Facebook indenizar Joelma. Por quê? Porque muitas vezes a própria publicação, a gente muitas vezes tenta publicar alguma coisa e tem uma notificação do próprio Instagram mesmo. É verdade. O próprio Instagram, eu mesmo tenho duas filhas, e eu às vezes estamos ali, faço um vídeo dela ali e tudo mais, às vezes até sem uma blusa, alguma coisa assim, e derruba. Chega a notificação e tudo mais. Então, no caso, por exemplo, de Joelma, haviam palavras, e o próprio vídeo em si, que foi, né? Foi bastante agressivo a imagem dela. Então, derrubou, suspendeu inicialmente o perfil, e em seguida a gente conseguiu manter fora do ar esse perfil. Houve identificação da pessoa que produziu esse conteúdo? Não. Eles colaboram com isso, eles não passam as informações? O que eles passam é o IP. Eles, na própria liminar... Aí eles têm que ir atrás do provedor da internet e passar quem usou aquele IP naquela hora. Exatamente. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei esse IP, preparei uma representação criminal, e aí ela é distribuída para uma delegacia para tentar identificar o responsável de acordo com a LGPD, se eu não me engano, os provedores têm que manter por 5 anos, né, os arquivos de log que identifica IP, hora e quem era o cliente eles nunca respondem, pelas demandas que eu já tive, os dados da pessoa, mas ele manda o IP. Ele dá algum tipo de sinalização nesse sentido, Exatamente, né? Exatamente. Eu costumo pedir que eles identifiquem o IP imediatamente. Aí quando eles mandam, eu vou e mando para... Alguns provedores conseguem saber quem foi exatamente, né? Porque o IP, não sei se, vamos falar um pouquinho de técnica aqui, mas o IP é como se fosse um endereço, é como se fosse o endereço da sua casa, né? Então, exato. Mas ainda assim existe uma dificuldade técnica. Alguns provedores hoje, falando aí, eles dão o mesmo IP para várias pessoas, para várias residências é o mesmo IP. É um mecanismo que o pessoal chama de CGNAT. Alguns provedores usam isso aí eles tinham uma certa dificuldade para identificar, mas
a maioria dos provedores seria capaz de identificar com IP, data e hora que foi feita aquela postagem, era para ele conseguir identificar a casa, o cliente do provedor que fez aquilo, né? E, por exemplo, dentro dessa situação, o senhor tinha dito que, por exemplo, quando recebe um determinado tipo de processo, eu queria que o senhor falasse dessa linha tênue, né? Diz assim, o que é calúnia, o que se constitui uma difamação, ou, né? Ou... O senhor pode exemplificar com Ninja, pode fazer aí. Não entendo o que aconteceu. No jornalismo eu nunca fui condenado, não, pelo menos nem online também. Eu estou só didaticamente, Claro, né? Para as pessoas que têm dúvidas também. A calúnia, Ninja, ela se caracteriza quando você imputa um fato definido como um crime a alguém. Eu vou lá, chego no Facebook ou no Instagram e digo, Ninja agrediu João. Todos os dias. Constantemente, né? E sem ter acontecido, certo? Isso é uma calúnia. Isso é uma calúnia. Você imputou, tal dia Ninja fez isso. Isso é uma calúnia. Agrediu ele. Nós temos aqui uma imputação de um crime, por exemplo, uma agressão, uma lesão corporal. Certo? A difamação ela é a imputação de um fato sem ser definido como crime. E a injúria, ela é aquilo que a pessoa sente de si. Ninja, você não presta. Pronto, aqui nós temos uma injúria. Entendeu? Então assim, mas aí tudo vai à avaliação de caso a caso, porque para essa caracterização desses crimes contra a honra, é preciso também se avaliar a vontade do autor do fato. Se ele não tinha, por exemplo, se era a gente está conversando aqui, nós três, e eu solto uma piada, por exemplo, aqui, e isso não tem uma característica, pode, na verdade, não hoje em dia até as piadas estão meio também assim, pesadas. Né? Muito pesadas. Até as piadas estão sofrendo processo, né? Agora sim, existe no Código Penal um instituto chamado exceção da verdade, que aí só se aplica também a calúnia e a injúria, a calúnia e a difamação. Se eu digo, por exemplo, Ninja agrediu o João no dia tal, e é verdade, e Ninja vem e prova que isso é verdade, possivelmente aquele processo cai por terra. Entendeu? Ele está provando, não, peraí que... o cara dizer, rapaz, fulano é ladrão. O cara vai lhe processar, o cara vai provar que o cara é ladrão. Exato. E aí? Entendi. Exato. Mas assim, o fato de você dizer ladrão, veja que você não imputa um fato. Você não está dizendo, Aí seria injúria? Ninja, Lucas é ladrão. Isso aí, ao meu ver, se caracteriza a injúria. Por mais que eu esteja imputando um fato, imputando um crime a alguém, mas não existe um fato. Entendi. Nessa situação. E se tivesse dito, especificado o crime ali. João Gabriel Exato. roubou 400 mil reais, tal, né? Nunca vi 400 reais. Se tivesse dito isso, não é isso? O que é isso? Não, e eu vamos aqui para esse bate-papo, porque eu acho que flui muito. Mas é isso mesmo. Por exemplo, vamos citar um outro exemplo. Todos os dias a gente acompanha essas brigas de grupo de WhatsApp. Nos grupos, fulaninho é bandido, tu é um cabra safado, Acontece também as suas notícias sobre isso? Demais. E aí, quando eu atuo para a vítima, eu atuo, como eu já disse, em duas vertentes. Eu tanto ajuizo uma queixa-crime, quando eu vejo que há possibilidade, como eu ajuizo a ação de indenização. Há uma discussão hoje sobre a licitude do uso do print do WhatsApp. Há uma discussão sobre isso. Sim. E aí já existem meios de você extrair aquela conversa do WhatsApp para provar que, e aí sai um código lá, tipo um certificado digital, alguma coisa assim. Uma assinatura daquele... Tipo uma assinatura digital, exatamente, provando que aquilo é autêntico. Entendeu? Que não há uma montagem. Eu vi recentemente uma matéria falando justamente isso. Um cara, um advogado de defesa, ele não sei se era um júri, não lembro o que era, mas ele demonstrou como era fácil manipular um print do WhatsApp. No júri, exatamente. No momento do júri eu vi esse vídeo. No momento do júri, eu não assisti todo, né, mas eu vi esse trecho. Ele disse, eu vou mostrar a vocês como é que a gente consegue manipular aqui, trocar a mensagem, apagar, e aí ele fez na hora do júri lá. Então esse mecanismo que você falou da certificado, há um certificado de integralidade do dado ali. Autenticidade resolveria essa parada. E interessante que eu vou comentar um fato que aconteceu, acho que recentemente, há alguns anos. A ex-primeira-dama aqui de João Pessoa é Litânia, teve a morte de Luciano Agra, tal, falecimento, e uma briga judicial em torno dos bens.
E durante a decisão judicial, um jornalista pegou o processo que era em segredo de justiça e publicou. Vixe, Foi, Maria. publicou e disse, ó, o juiz fez uma determinação lá no processo, na sentença judicial, de que um termo meio pesado coalitâneo. Meu irmão, ela contratou um escritório de advocacia contra um determinado portal aqui, que não vai ser o nome, que Depois de novo, eu sou curioso. entrou exatamente, ele disse, esse pedido de certificado. E deu ganho de causa imediatamente para o Wellington, uma causa altíssima. Isso deve ser bem... Porque o cara achava que ia publicar no direito de liberdade de imprensa, era um fato verídico, porém, segredo de justiça. É um crime, né? É um crime. Eu assim, essa questão de divulgar processo, ela é bem complicada, porque hoje, com o PJE, é um sistema eletrônico, todo mundo tem acesso aos processos, exceto se o processo está sigiloso. Agora, para você colocar um processo sigiloso, você precisa marcar uma setinha lá para que o processo fique sigiloso. Porque se não há esse preenchimento lá, o processo fica público. E aí... Só quem pode publicar. Eu vou dizer que vou rasgar, porque eu sou rasgador. A Globo bota processo sigiloso o tempo todo, né? No Fantástico, no Jornal Nacional, e ninguém faz nada, né? Investigação. Bota tudo com força. Todo tipo de quebra de print, não tem aperreio. E assim, a gente vê, por exemplo, falamos sobre essa situação do WhatsApp, que é algo que acho que todo mundo hoje em dia participa. E a questão da penalidade. Por exemplo, existem pessoas sendo penalizadas, pagando indenizações por conta dessa situação do WhatsApp? Certamente. A própria prova disso é Joelma, né? Recebeu uma indenização na seara civil. Espero que por enquanto, mas há nos crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia, há penalidade. Não, a depender do caso, não dá prisão, porque a pena realmente é muito baixa. A maior penalidade, assim, a pena, eu diria, em abstrato, que é aquela prevista no artigo, são 2 anos. Mas quando, a depender da situação, por exemplo, se é num grupo de WhatsApp, se é numa publicação no Facebook, esse tipo de coisa, se há uma veiculação, uma divulgação, uma propagação, a pena ela pode ser aumentada. Existe um dispositivo que diz, se há uma divulgação para um número indeterminado de pessoas, há a possibilidade de aumentar a pena. Mas assim, eu nunca vi ninguém sendo preso por ter cometido crime contra a honra. Pode o cara ter uma ficha, digamos assim, criminal alta e está cumprindo pena, e se está cumprindo pena e comete outro crime, ele tem uma chamada regressão de regime, pode ir para o fechado e tudo mais, mas, assim, prisão em si, mas, assim, indenização, a própria pena em si, ela já é uma penalidade, porque muitas vezes há uma substituição, pena restritiva de direito, o cara paga um salário mínimo e presta um serviço à comunidade, ou a pena é suspensa. Existem outros mecanismos que o direito penal permite para, digamos assim, não prender aquela pessoa. E antes disso, existe a questão da suspensão condicional do processo, da transação penal, que é uma tentativa de acordo. Hoje mesmo eu fiz uma audiência que tratava exatamente de um crime de ameaça com, inclusive, uma briga de família, uma irmã contra o irmão. Ameaçado? Ameaça um contra o outro e crime contra a honra. Durante uma discussão houve uma possível ameaça lá, mas aí... Cuidado na sua vida. O bicho vai pegar com vocês, não? Tá vendo aí? Tô dizendo aí, irmão com irmão. Tá vendo aí? Tá vendo como é que tá as coisas dentro de casa? Eu odeio briga. O cara já falou disso, eu saio correndo, vou lá pra casa. Quando chega dentro de casa, mesmo, tô dizendo pra você, ele não vai querer revelar o santo. Mas veja como é que tá a situação. Mas compareça, viu? Porque hoje o autor do fato lá não compareceu. Aliás, a vítima não compareceu e aí eu disse, a vítima não compareceu. Mais interessante, eu advogava para o autor do fato, na verdade. E aí não compareceu e aí eu disse, existe um dispositivo que diz que se a vítima não comparece, ela está renunciando tacitamente àquele direito dela, o direito de representar. Exatamente. E aí, mais interessado no assunto, não vai. Pois situações são casos, né, que literalmente casos de família. E tem muito, porque essa situação ocorreu, acho que foi em fevereiro. Já aconteceu comigo na esfera trabalhista. Você viu lá naquele canto. Trabalhista. O cara se rebelou. O que sou a gota. Tem um abraço pro meu amigo Cláudio Piccoli, advogado, que me ajudou nessa.
Rapaz, meteu mentira. Meteu caneta. Esse cara aqui. Ó, o Globinho rindo ali, ó, Globinho. Ah, eu falei, rapaz, o cabo é bom de mentira, viu, bicho? Chegou lá e disse: olha, esse patrão aqui era ali. Chegou no dia da audiência, quem disse que foi? O cara não foi? Sim, quem me notificou, né? Não foi. É porque ele não teve coragem de lhe olhar lá no tribunal. Ele já conseguiu o objetivo, né? Foi lhe agredir. Ele se vingou de você. Então eu não entendo isso. A pessoa entra com ação e esquece. Mas depois ele viu, ele sabia que você era um ser humano muito bravo, valente. Mas isso é recorrente, sabia? Porque assim, como às vezes a justiça ela demora um pouco, o pessoal bota um processo e acaba esquecendo. E deixa pra lá. E tem mais, e aqui já deixando um alerta para quem tem interesse em entrar com a ação, existem algumas peculiaridades na ação na queixa-crime, que é a ação penal privada, que somente a parte pode dar entrada. E existem algumas peculiaridades. Dentro de 6 meses, após o conhecimento do fato, deve-se ter aí é para a questão de advogado, deve-se ter uma procuração específica para aquilo, porque das situações desse caso de hoje era acusação de injúria e difamação, que somente se procede mediante queixa. Somente a parte, você ir na delegacia e não ajuizar a queixa-crime, você perde. Se não ajuizar dentro do prazo de 6 meses. Peguei muitos casos desse jeito que quando eu vi, eu digo, não, aqui o processo vai encerrar. Fala outra coisa interessante sobre esse assunto. Esses dois estão dentro de casa, né, trocaram ofensas. Como é que prova? Tem que ter, normalmente, muita gente grava, faz vídeo, mas a palavra dele contra a do irmão dá fé mesmo? Dá fé, mas aí vai do entendimento do juiz. Porque possivelmente, se não houver, porque assim, se for juizado especial, crimes contra a honra, como a pena é baixa, existe o direito tem a audiência preliminar. É o crime de menor potencial ofensivo. Exatamente, né? Exatamente. E aí, nessa audiência preliminar, a parte ela vai ter a oportunidade de fazer um acordo, é o chamado transação penal com o Ministério Público. Não é com a parte, você não vai pagar uma indenização à parte, você não vai estar se reconhecendo como culpado e tudo mais, mas você vai estar fazendo um acordo para dizer o seguinte, um exemplo, o Ministério Público veio, esse caso mesmo de hoje, o Ministério Público tinha oferecido uma proposta de meio salário mínimo para encerrar o processo. E aí, como a vítima não compareceu, eu pedi a palavra e disse que tinha que o processo encerrar, não fazia sentido ele pagar aquele negócio. Entendi. Mas a primeira pergunta que o cara fez, que o cliente fez, foi exatamente essa. Mas aí eu vou pagar esse valor, eu estou me auto reconhecendo culpado. Entendi. E aí eu fui explicar, não se trata disso. Para a justiça, o que é que você está dizendo? Eu não quero saber se eu sou culpado ou se eu sou inocente. Eu quero resolver essa situação. E aí você não é processado, porque na audiência preliminar você ainda não é processado. Você só é processado a partir do recebimento da queixa-crime, se for ação penal privada, no caso de injúria, difamação, calúnia, ou o recebimento da denúncia, quando se trata de ação pública condicionada à representação ou incondicionada. Interessante. Isso aí ele falou muita coisa, eu não entendi nada desse aí. Deixa eu dizer uma coisa a tu. Por que tem não vá contar os casos aí, não. Pelo amor de Deus, jamais. Pelo amor de Deus, não vá. Só no off. Qual é a diferença desse negócio juizado especial e... Tenha calma, você ficou vermelho. Vamos tomar aquele cafezinho Delta? Tomar um cafezinho Delta num momento maravilhoso como esse. Você formule a pergunta, vamos falar do nosso novo patrocinador? Delta Café maravilhoso, café de Portugal, café internacional, conceito. Aproveitar e mandar um abraço? Lógico. Para mim, Sônia, que hoje vai ser, depois de 3 cafés aqui... Você vai relaxar. Esse Delta Café é diferente desse café fuleira. Tem esse café fuleira que você perde o sono. Esse café aqui você vai relaxar. É um café suave. Por exemplo, sabe que esse café é tão bom? A gente aqui na nossa degustação, nós tomamos o café sem açúcar e eu, na minha opinião, estou dizendo, o primeiro café que eu tomei sem açúcar, sem adoçante, gostoso. É verdade, Globinho, não é? Globinho entende de café. Pense no café do primeiro mundo e Globinho entende de café de Itaquaritinga do Norte. Terra mundial do café. Exatamente. Entendeu? E você veja como o Café Delta, e a gente vai fazer agora, você sabe que eu sou muito atrapalhado, né? Mas a gente vai tentar fazer agora a nossa primeira... Nossos amigos estão observando, primeira tentativa para funcionar o nosso Delta Café. Vamos lá, colocamos. Mas vai fazer para quem esse café aí? Fazer para mim, né? Pra Lógico, você? né? Que eu sou egoísta. Meu amigo. Vamos fazer agora o nosso primeiro café. Não é para mim, não. Você quer um. Não, bota na xícarazinha bonita, rapaz. Você quer. O doutor não está tomando café no momento, não? Vai tomar por ele. Vai tomar por ele. Por favor. Isso. Você quer um café pequeno, médio ou grande? Vamos lá. Em homenagem à nossa querida. Olha no pequenininho. Spaz de Augusto. Vamos lá. O pequenininho é? Vamos Pequenininho. lá. Nosso pequenininho. Por enquanto que a gente vai fazendo o cafezinho,
Olha o cheiro, hein? O cheiro é maravilhoso, né? Eu Dispensa gosto de comer um cafezinho desse com uma creme crackzinha. Creme crackzinho? Um abraço pra creme Daqui a pouquinho a gente vai pegar um patrocínio também da creme crack, viu? Vamos arrebentar. Já estamos de olho numa pizzaria. Olha. A pizzaria Japaquera já tá certo. Já na próxima semana a gente já vai formalizar essa nova parceria. Mas a creme crack também vai trazer. E também tem cachaça. Tem cachaça Rapaz, também. eu tenho nojo de cachaça, Ninja. Não tem. Isso é uma onda. Ó, aqui é um bando de forte abraço, o pessoal que Eu adoro, vai ter. Eu fui procurado, inclusive, eu acredito no nosso episódio da terça-feira, o da informação exclusiva, vamos falar da festa da Oktoberfest, que vai ser em Bananeiras. Vamos falar de cachaça, cerveja da festa. Vai ser sexta e sábado, próxima semana. E tu vai estar lá? Nós fomos convidados. Fomos convidados, a organização nos convidou e a gente vai falar da festa, cachaça, cerveja. Esse é o tipo de evento, né? Você pode me chamar. E essa pauta esse não aí, nunca, né, Glauber? jamais. Pode é uma apertar? coisa... Pode apertar. Posso apertar? Vamos lá agora. Aí você é trabalho, Ninja. Trabalho. Eita, tá fazendo zoada aqui, tremeu a mesa toda. O negócio é bom, viu? Vamos embora. Mas a gente vai fazer E o cheiro? essa cheiro maravilhoso. Delta Café. A gente não tem nem o que comentar. Olha, é espetacular. Porque assim, a gente vê que o Delta é um café refinado. Um café diferente. Um café com bom gosto. Para quem tem o bom gosto. Para quem acompanha o Ninja Cash com não é aqueles Ninja café João que Gabriel com o Dr. Lucas. torrado junto com um pedaço de pau, não. Aqui é negócio... Prova essa delícia aqui, ó, do Ninja Cash agora, o Ninja Cash agora, o Ninja Café. Prova esse café maravilhoso. E o cheiro, Ninja? Maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Isso aí. Vai tomando esse café maravilhoso e você tá muito nervoso com a pergunta. Agora toma esse cafezinho. Me acalmei. Agora pode fazer. Faça a pergunta do Dr. Lucas agora. Eu queria entender, porque de fato eu sou muito leigo nesse assunto jurídico, certo? Eu vou tomar um do grande. Mas, porque alguns processos você tem que entrar num juizado especial. Qual a diferença do juizado especial e do normal? João, a pena. A pena até 2 anos, ela tramita o processo no juizado especial. Acima de 2 anos, tramita o processo na chamada vara comum, que são a primeira e segunda vara, não é juizado especial. A diferença basicamente é essa. Mas ela chega a ser mais rápido do que a vara comum? Chega. O trâmite é diferente. Vou tentar resumir aqui. Quando o processo está no juizado especial, existe primeiro uma audiência preliminar. Não diz se vai receber a denúncia. Receber significa o quê? É acatar. Eu apresento uma queixa-crime, por exemplo. Antes do juiz dizer assim, não, eu vou acatar a sua queixa-crime para poder iniciar uma instrução, que aí é onde tem testemunha, defesa e tudo mais, eu quero primeiro saber de você se você tem interesse no acordo. Entendeu? Para que você não seja aquilo que eu expliquei em termos mais simples aqui. Antes de eu abrir uma instrução, para a gente ver se você está falando a verdade ou não, eu vou aqui primeiro ouvir de você se você tem interesse num acordo. É o que eu disse, aquela transação penal. Aí, se a pessoa aceita o acordo, a situação, na verdade, não diria o processo, que não há processo, se encerra ali. Após, se encerra assim, fica suspenso e ele até cumprir os requisitos. Pagar um salário mínimo, prestar serviço à comunidade, esse tipo de coisa. Entendi. Se a pessoa disser na audiência, por exemplo, não, eu não aceito não, aí vai ser aberta uma instrução. A instrução é onde vai ter defesa, é onde vai ter ouvir testemunho e tudo mais. Na vara comum, sem ser o juizado especial, não. O Ministério Público, quando ajuiza a ação, ou a parte quando ajuiza a ação, porque quando você, um exemplo, ajuiza uma ação de uma queixa-crime, acusando de calúnia e difamação, ultrapassa o teto. Ultrapassa o teto, porque só a calúnia já é o teto do juizado especial. O teto se diga em relação à pena. A pena. Então, na vara comum, apesar de que quando se trata de crime que a pena vai até 2 anos, na vara comum também se tem audiência preliminar. Mas vamos supor aqui um crime de homicídio, um exemplo, que aí a pena já é bem mais alta. Quando é encerrada a investigação, o delegado ele vai dizer, eu indicio aquela pessoa. Eu digo, no meu entendimento, o delegado dizer, no meu entendimento, eu acho que aquela pessoa cometeu o homicídio. Aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público diz, não, realmente, ele cometeu. Faz a denúncia. Aí a denúncia, aí nessa situação não existe audiência preliminar. Ele já vai para a instrução. Aí o juiz ele diz se recebe ou não a denúncia. Em seguida, se ele receber, a parte é intimada para apresentar a defesa. É marcada uma audiência para ouvir testemunha e tudo mais. Depois vai ter as alegações finais, a última defesa antes da sentença.
e em seguida a sentença. Entendi. Entendeu? No juizado especial, só é aberta a instrução se a parte não aceitar aquele acordo na audiência preliminar. Existe essas... Assim, simplificando, é isso. E aí tem o lance das instâncias, né? Sai daqui, aí depois vai pra TRF, Exatamente. depois... Já fosse em Brasília, já defender alguma coisa lá, faz sustentação oral? Faço, tenho um processo lá, mas eu tenho parceria lá. Então, Entendi, com outro escritório. É algo que, exatamente, é algo que eu faço muito na minha advocacia, é parceria. É importante. Então, eu gosto desse entro em negócio contato, porque aí eu não tenho que sair daqui para ir para Brasília. Então, eu entro em contato com um colega advogado lá e digo, ó, tô com um processo assim, Representa. assado. E a audiência é essa, eu mando o processo para ele se habilita e vai despachar. Eu marco a audiência por aqui com o ministro. Agora, muitas vezes, hoje, após a pandemia, Muita coisa mudou, né? Exatamente. Então, hoje eu despacho com o ministro por ligação, através de videoconferência, entendeu? Entendi. E aí pode ser com o ministro ou com a assessoria, porque tem ministro que só tem que fazer Só assessoria. Vamos falar de outra coisa que é interessante. Falar de coisa boa. Tem outra dúvida que o pessoal Vai que gosta café muito. gostoso da gota. Maravilhoso. Tem como botar outro, não? Delta Café. Vou botar outro. Primeiro tem que terminar isso. Vamos lá. Agora como? Agora vamos pegar o maior. Terminar como? Aqui já foi. Né? Isso. Vamos tomar agora o maior. Eu vou Vamos pegar tomar mais um. aguinha. Pega uma aguinha aí maravilhosa. Que A gente vai aqui no Delta Café. Café gostoso da gota. Galvinho, quer um cafezinho? Porque cápsula aqui, graças a Deus, a nossa equipe mandou muita pra gente aqui, graças a Deus. Vamos lá começar com mais um. Você quer um pequeno, médio ou grande? Você que manda aqui. Bota outro pequeno desse Outro aqui. Ficou bom demais, pequenininho? Então tá já. Vamos no pequenininho ficar com o não quero mais, né? Vamos lá. Doutor, vamos falar do Instagram. Instagram é uma... Né, hoje, eu acho que se brincar das redes sociais, eu acho que hoje é que é a do momento, né? Uhum. O Instagram, ele tem muitas pessoas que publicam conteúdos, como, por exemplo, o pessoal da imprensa com a parte policial. Sim. Expõe presos, expõe pessoas em investigação. Por exemplo, hoje eu vi um vídeo de alguns veículos, portais, Instagrams, né, de policiais aqui do estado, que mostrou a polícia correndo atrás de um cara. Eu vi na torre. Eu vi isso aí. Foi uma loucura daquela ali. Como é que o senhor, observando essa situação, dessas exposições, né, tanto para proteger o veículo, que está fornecendo essa informação exclusiva, como também do cara que está sendo exposto nessa situação tão constrangedora. Queria que o senhor falasse essa linha tênue, tanto para defender o veículo, existem muitas ações, representações, como, por exemplo, nosso amigo Gustavo Chaves, que esteve aqui, nosso amigo Mofi, nosso amigo Gato Preto, nosso amigo David Martins, são os melhores repórteres policiais aqui do estado, uma turma muito boa. Queria que o senhor, vamos falar agora primeiro do veículo. Mofi, que publicou essa correria toda aí. Como é que tem que ser feito para salvaguardar o direito de liberdade de expressão de um veículo desse? Ninja, eu, assim, tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o jornalismo, ele faz o papel dele. Quando se está veiculando uma notícia verdadeira, que não ultrapasse certos limites, por exemplo, quando você veicula uma situação dessa, unicamente com o intuito informativo, sem acusar o cara. Sem fazer juízo de valor e tudo mais, sem brincadeira, humilhação, que às vezes... Noticiou o fato. Noticiar o fato. O cara está lá, às vezes, algemado. Exatamente. O cara está sendo custodiado pelo Estado. Exatamente. E está sendo ridicularizado, né? Exato. Eu não vejo como responsabilizar o veículo de comunicação ou mesmo o jornalista independente, como é o caso de Mofi, o caso de Chaves. Então, assim... Eu não vejo como responsabilizar. Agora, se há um excesso, se o jornalista começa a denegrir a imagem, como denegrir essa imagem, humilhando, expondo, tirando onda, popularmente falando, aí eu já acho que ultrapassa essa situação. Mas, assim, um exemplo, em casos de repercussão, muitas vezes eu acho que a mídia, ela não só, por mais que ela veicule, mas até para ganhar audiência, e repito, a mídia está no papel dela, ela veicula muitas vezes de uma forma que pode influenciar, um exemplo, no tribunal de júri, os próprios jurados. Isso, a imprensa ela tem um papel, a imprensa, muito forte. Inclusive, tem muito forte. De formar um júri popular, o júri acontecer. Né? Exatamente. E aí entra em conflito a opinião pública, o jornalismo, com a presunção de inocência.
Entendeu? Exato. Então, assim, existe uma linha muito tênue, realmente, mas é como eu digo, eu acho que o jornalismo está no papel dela. Agora, muitas vezes, eu mesmo nunca fui de aparecer, digamos assim. Eu nunca fui de estar expondo meus casos e tal. Eu sempre fui... Mais na reserva, né? Mas na reserva. Teve muitos advogados, vou citar nomes, que brigam com jornalista. É o quê, rapaz? Você está expondo o meu constituinte. Eu já vi muitas situações, não vou citar nome, mas na própria Mas é porque isso é bom para divulgar o advogado também, né? mas tem advogado que, sinceramente, às vezes ultrapassa o Até se limite. queima, né? E que critica a própria imprensa. Você está errado, você queixou. Eu vejo assim, Nídio, vai também de estratégia, certo? Vai também de estratégia. Eu sou muito interprocesso. Eu trabalho mais dentro do processo. Eu tenho alguns casos que repercutem, certamente, mas eu sou muito interprocesso, trabalhar dentro do processo com o meu cliente, dentro do escritório, fazendo o meu trabalho junto com ele, entendeu? Muito de diligenciar, conversar com o delegado, com o juiz, com o promotor, com quem quer que seja, para trabalhar dentro do processo. Porque eu acho que muitas vezes, se você, um exemplo, se é um caso que não há repercussão e você atrai a imprensa, os holofotes para o seu cliente, você pode até prejudicar ele. Entendeu? Então eu tento, eu falo por mim, mas aí, eu repito, vai de estratégia. Cada talvez, exatamente. Então, talvez, cada caso, né? Quando você pega, por exemplo, não vou mencionar nenhum caso aqui da Paraíba, mas você pega Boate Kiss. O que a imprensa, desde 2013, eu acho que foi o caso, divulgou sobre isso, é impressionante. Então, o júri já foi certamente com a opinião formada. Já foi formada. Determinado. Qual foi a estratégia de alguns advogados? Eles, alguns advogados, em alguns casos, estão fazendo agora também, digamos assim, minisséries sobre a situação para mostrar a versão do seu cliente. Entendi. Entendeu? Para mostrar ao público, peraí, não é bem assim, a situação Um verdadeiro documentário. O que tem hoje no documentário de crimes, tem YouTubes hoje, vários canais hoje. A Globoplay, né? Exato. Só trazendo de volta. Inclusive, a própria Globo fazia isso antigamente, Ninja. Tem aquele programa que era Linha Direta. Que era muito bom o programa. Para mim, sobre casos assim, o mais, eu diria, detalhista, não sei se você já assistiu, falando Globoplay, foi o caso Evandro. Eu vi já esse documentário. Pronto. Após aquele documentário, os caras entraram com uma revisão criminal para absolver o pessoal. Nem sabia disso aí. Não sabia também. Foi. Após o documentário. Por quê? Porque durante o documentário, um jornalista investigou a situação todinha e ele conseguiu identificar gravações da época de tortura dos acusados. E aí os caras pegaram... todo o conteúdo e entraram com a revisão criminal. Acho que não foi julgado ainda. Mas eu tenho um trauma com esse negócio de tortura, porque eu trabalhava aqui no Diários Associados, o antigo Portal Norte Online. Cuidado, calma, cuidado. Não vá comentar, né, saiu do ar. Na mão na cabeça. O portal saiu do ar na época, porque a gente Tome seu cafezinho. Vai tomar seu cafezinho de novo. Exclusividade na época, na TV Norte lá. Foi do pessoal do presídio espancando o cara do Rangel. O Carlos Mata-Sete. Exato. Eu cobri esse aqui dali foi tanto acesso no portal na época que caiu. E a pauta da minha vida foi aquela. Imagina que eu publico um vídeo. Terrível. Eu já ganhei um caso, que eu não vou citar nomes, quando teve aquela explosão do PB1. Sim. Eu ganhei um caso porque houve uma reportagem e filmaram o carro de uma cliente minha como sendo o carro utilizado pelos bandidos. Impressionante. Caramba. Tá vendo? E isso causou dano para sua cliente, com certeza, né? Sem dúvidas. E principalmente o risco à própria vida dela. Exato. A vida dela, porque o carro ficou cheio de marcas de bala a reportagem filmou o carro. Aí disse: aqui está um dos carros utilizados na operação. Na operação. TV foi? Meu Deus. São situações que, né, ultrapassam o limite que a pessoa diz assim: meu irmão, o negócio está complicado. Exato. Vamos falar de um outro fato, de outro caso. Rapaz, vou dizer uma coisa rapidinho. Te cortando de novo. Tem que falar de fofoca. Não, tem que falar de fofoca. E tem a ver com cangaia. Eu quero falar de cangaia também. Você sabe eu não entendo muito disso, não. Esse assunto é bom, de cangaia. É um lance também, agora me colocando um pouco. Eu não sou jornalista. Você é jornalista, você deve saber. Toda vez ele toca fogo, você não é jornalista. Eu sou. Mas é mais jornalista do que eu. Quem tá querendo tocar fogo é você. Que minha esposa tá aqui, você vem com a história dessa. Eu repórter na rua. Devagar, pega e leva que a esposa tá nervosa. Eu repórter na rua.
Meu amigo, eu tenho que saber de legislação, meu filho. Para ir para essa área de policial aí, tenho que saber que eu não posso falar nome de menor, não posso mostrar que tem os estatutos de criança e adolescente. Tem um monte de coisa que se eu fizer, eu tô cometendo crime. O cara que tá lá preso vai ser solto e eu vou responder um processo. Realmente existe então, hoje em dia tem um certo preocupação, eu acho, com os jornalistas que trabalham nessa área, né? Mas assim, eu vejo que aqui na Paraíba são muito poucos, sabe, João e Nígia? Eu vejo que tem muitos jornalistas qualificados aqui que fazem efetivamente o papel, a divulgação, o informativo, entendeu? Eu não assim, raramente eu vi alguém ultrapassando esse limite. Achincalhando, né? Agora, vamos falar de um outro fato interessante. Por exemplo, teve um vídeo que viralizou aqui na Paraíba, que foi até num barzinho na praia. A pessoa foi lá, filmou um flagrante. Tava um cara com uma amante sentado e a namorada chegou lá no restaurante do barzinho, deu um murro na mesa e disse: você tá fazendo o que aqui? Com a mulher que estava sentada. Ele disse: não, eu conheci ele agora. Ele disse: não, eu sou a rapariga então. E lavou a roupa suja, você é a amante dele. E tirou o cara no cacete. Deu um murro no marido e todo mundo achincalhando no próprio bar. Eu acho que teve um bar na hora. Diga o nome não, diga o nome. Diga na hora do Cabrão. E isso foi exposto sem nenhum tipo de taxa, sem nenhum tipo de limite. Essas pessoas que se estão envolvidas, elas podem ser responsabilizadas. Por exemplo, saiu em alguns sites, em vários Instagrams aqui da Paraíba, conhecidíssimos, essas pessoas que foram teoricamente... Esse cara que foi agredido, teoricamente que estava traindo, ninguém sabe a verdadeira versão, ou que o fato que aconteceu lá até que prova o contrário. Essa narrativa desse episódio, essas pessoas podem entrar na justiça, assim, contra os sites, e se sentir lesado, doutor? Você fala dos veículos de imprensa? Veículos de imprensa que publicaram sem taxa, mostrando a imagem do cara lá que estava sendo passando por uma situação tão constrangedora, assim, porque foi um flagrante e a mulher agredindo uma pessoa num bar, filmando, e isso aí viralizou de uma forma, com certeza, teve grandes danos para o cara, às vezes perde o emprego, o cara passa por uma situação complicada e foi achicalhado, literalmente. Eles foram expulsos do bar pela mulher, e uma situação que, teoricamente, a roupa suja estava em casa, mas existe muito isso com um site de fofoca, de babado, de coisa, né? Eu ia dizer o nome do site aqui, todo dia, mas não posso dizer não, do Instagram também, né? Mas tem a ver com Paraíba. Num caso como esse, eu entendo que sim. Porque, assim, não há aqui uma veiculação de uma informação de um fato policial, político, entende? Foi um episódio. Foi um episódio particular. Da parte, entendeu? Não tratou... você é muito próximo de João, são amigos, mas tem certos limites. João certamente não vai querer que você saiba algumas coisas dele, certamente você não vai querer. Sem dúvida. Vice-versa. Então, ao meu ver... existe sim, mas, claro, há uma linha de defesa. Não, foi divulgado por vários portais. Então, por que aqui, mas se só eu, só o site fulano e tal, que se responsabilizou? Agora, certamente, as pessoas que filmaram também são responsáveis. E a pessoa pode se responsabilizar o bar para que forneça as imagens, né, para que as pessoas, consequentemente, também sejam identificadas. Pede a justiça e tudo mais. A leitura que eu vejo desse episódio, nem tudo que você pode filmar, você pode publicar ou divulgar, não é isso? Certamente. Tem que ter responsabilidade, né, doutor? Certamente. É porque foi um fato muito forte, né, e do cotidiano. Rapaz, briga também, muita briga também, pessoas que brigam, o pau tá comendo lá dentro num bar, num show, numa vaquejada. E às vezes, eu tô falando sobre isso aí, mas às vezes até um dos participantes ali também, já vi vários casos da pessoa filmando. Eu já cheguei filmando, eu divulguei. Eu fazia parte do negócio ali. Ei, rapaz, cuidado com você. Eu já tô dizendo que você tá falando no episódio, você já tá fazendo isso. Vou deixar o telefone com o João aqui. Vai deixar Mas o que eu queria falar é sobre... Existe a lei Carolina Dickmann, né, que o pessoal batizou assim. Exato. Mas é justamente o cara tem um relacionamento com uma pessoa, termina e expõe ela na internet, bota vídeo, bota não sei o quê. E ela sofreu uma certa chantagem, acho que isso foi pouco, né, um tempo atrás. E foi criada uma lei para tentar melhorar esse processo, porque de fato na época eu me lembro que não tinha muita não tem uma regulamentação. Uma regulamentação, então era bem difícil você conseguir penalizar, né, o autor do crime. E hoje já existe essa lei que eu já vi pegar muita gente, viu? A lei de Carolina Dickmann, ela surgiu, ela criou, na verdade, acrescentou no Código Penal um artigo muito importante, porque o que foi o caso de Carolina Dickmann? Os caras invadiram um computador
o computador dela, através de hackear alguma coisa assim, invadiram o dispositivo informático do computador dela, pegaram fotos íntimas dela e começaram a chantagear ela, ó, se você não me der tanto, eu vou fazer uma divulgação aqui, soltar essas imagens suas. Ela não pagou, os caras vazaram. Então, o que foi que depois disso surgiu? Surgiu um artigo no Código Penal em que penaliza quem faz essa invasão do dispositivo informático. E tem mais, não precisa estar ligado à internet. Entendi. Pode ser o negócio, o dispositivo é botar offline. A questão da invasão, ela é penalizada hoje. E foi criado a partir dessa situação com Carolina Dickmann. Portanto, tem que se ter muito cuidado também. Bastante. Vai para aquele tema que a gente conversou no começo ali, das pessoas acharem que eu publiquei na internet ali, eu não vou ser identificado nunca. Às vezes você cria um fake. Eu vou criar um fake aqui. Meu amigo, hoje em dia, tudo deixa rastros, né? Então... Verdade. Fale de um caso também que o senhor teve uma grande repercussão do senhor no sertão do estado e envolveu um blog chamado Tarja Preta, lá em Bom Sucesso. Eu queria que o senhor relatasse essa situação. Exato. O blog Tarja Preta, ele veiculou uma notícia a partir de uma denúncia que foi feita por um cidadão lá do município de Bom Sucesso, em que estava havendo uma suposta prática de crimes. E aí o blog Tarja Preta, não só ele, como outros veículos de comunicação, fizeram uma reportagem sobre isso e divulgaram. E aí das pessoas divulgadas ajuizou uma ação contra o portal e pediu uma liminar para a retirada dessa matéria. Para tirar o conteúdo do ar. Para tirar o conteúdo do ar. Ele estava citado na matéria. Tinha foto, não? Tinha foto. E aí o cara ajuizou, dizendo que não tinha nada a ver com a denúncia e tudo mais. E aí quando o meu cliente foi intimado, eu apresentei uma manifestação. Existe uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, uma jurisprudência lá no Supremo que diz que não pode haver uma censura prévia. O judiciário não pode simplesmente derrubar uma matéria sem uma pré-análise, digamos assim. E aí eu manifestei exatamente esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aqui no estado da Paraíba também tem alguns entendimentos jurisprudenciais nesse sentido, em respeito a essa decisão do STF. Juntei a petição e o magistrado negou a liminar para a retirada da matéria. Então, ou seja, o conteúdo ficou no ar. E ele pediu uma conta financeira também, né? Pediu. Só que o processo ainda está tramitando, mas a liminar para tirar o conteúdo foi negado. E aí eu consegui identificar que em outros veículos, inclusive, que o cara realmente estava como representado. Né? Então, e o senhor acredita na inocência do blog? Eu acredito no direito e na inocência dele. Por quê? Porque o que ele fez foi a atividade jornalística. A liberdade de informação, a liberdade de imprensa. E a denúncia foi, inclusive, formalizada pelo próprio prefeito, não é isso? O prefeito também formalizou em juízo, não foi? Segundo as notícias veiculadas pelos portais, foi o próprio gestor de um determinado município que fez essa denúncia. E aí, um outro blog daqui teve acesso à inicial da representação, que lá identificava esse autor da ação. O cara estava lá e depois dizer, ei, rapaz, tira essa notícia aí que eu não tenho nada a ver, não. Mas ele tinha a ver, né? Exatamente. Então é o que você falou, o portal estava noticiando o fato, o cara estava lá... Ele noticiou o fato. Em nenhum momento ele disse, fulano de tal é bandido, fulano de tal fraudou o órgão lá, fulano de tal causou prejuízo aos cofres públicos. Em momento nenhum. A todo instante, segundo a denúncia, segundo a representação, e aí eu não vejo como houve um excesso por parte do blog. João Gabriel, satisfeito com o nosso bate-papo com o Dr. Lucas? Agora tem que pensar 3 vezes, né, antes de publicar? Ele já disse que vai passar o telefone para você. Não. Os bastidores aqui foram muito elucidadores. Você contou muita coisa boa aqui, viu? Isso aqui, ainda bem que Glaubinho gravou, né? Glaubinho não gravou aqui no NinjaCast, mas foi um bate-papo muito importante. Bom. Ajudamos muito a sociedade, né, os colegas da imprensa. Né, João Gabriel? Isso aí. Satisfeito? Satisfeitíssimo. Então, ótimo. Doutor Lucas, Deus te abençoe. Sucesso. Muito obrigado. Obrigado demais. Um forte abraço ao seu tio, né, o deputado Branco Mendes, uma pessoa muito boa, que já esteve aqui nessa bancada. O deputado Branco já concedeu entrevista aqui no NinjaCast ano passado e é uma pessoa que a gente quer muito bem, viu? Transmito um abraço a toda a família Mendes. Sem dúvida. Transmitirei e certamente a recíproca é verdadeira por parte dele. Um abraço da nossa amiga Joelma, viu? Sem dúvida. Joelma não só é cliente, como é amiga. Cliente de João Gabriel também. Eu também, João Gabriel também. O portal do Litoral tá lá.
tá lá na empresa Exato. do nosso amigo João Gabriel. É, Muito bem cuidado, o portal do sem CAI, dúvida, sem VIP com Joelma cuidados especiais. construiu uma história no jornalismo que é, popularmente falando, é de dar gosto. Muito Ela bonito. é muito bem quista. Eu nunca vi nenhum blog, jornalista, abrindo uma boca para dizer que Joelma é isso, é aquilo. Coerente, sempre ela é trabalhou com combativa, coerência, exatamente. jornalista muito... Já esteve aqui também, colaborando com a bancada aqui, com várias entrevistas aqui com a Sem gente. dúvidas, Joelma sempre te convidava. Quando a gente não estava com o casamento formado aqui com o João Gabriel, né, batendo bola aqui no NinjaCast, Joelma sempre trazia um jornalista, trazia de Carlos, já chamei Allan Kardec, Joelma já veio pra cá, sempre a gente... Mas pode chamar, Ninja. Não, lógico, vai Vamos continuar, embora, porque vamos lá. o microfone tá liberado. Exato. Fala, Tem o microfone pra gente chamar a galera. Beleza, doutor Lucas, tudo de bom, sucesso. Um abraço. Agradecer a sua esposa João, aqui presente. Meu irmão, Um abraço, em conhecer, prazer viu? também, que Deus abençoe vocês todos. Tomara que eu não precise do seu serviço. viu? Daqui a pouco vai tocar Não, outra tomara, forma. Glaubinho, tomara, muito pelo obrigado. Valeu Obrigado, mais uma Glauber. vez Não aí. esquecendo de uma coisa, antes de Qual é? fechar o negócio aqui. O café. Opa, Café. Daqui a pouquinho vai ter o segundo tempo aqui no Delta Café. Mandar um abraço para todos que nos acompanham. Fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do NinjaCast. Um abraço. Valeu. Valeu!